11 casos confirmados, 3 mortes, passageiros espalhados por dezenas de países e um vírus que pode levar semanas para mostrar os primeiros sintomas. Nos últimos dias, um surto de hantavírus em um cruzeiro internacional acendeu um alerta global e trouxe de volta um medo que o mundo conhece muito bem: o surgimento de uma nova pandemia. Mas afinal, o que é o hantavírus? Ele realmente pode se espalhar entre humanos? E por que especialistas estão dizendo que futuras pandemias são praticamente inevitáveis? Hoje você vai entender tudo. O caso começou após a confirmação de 11 infecções por hantavírus em um navio de cruzeiro. 3 pessoas morreram. Rapidamente, o episódio chamou atenção porque os passageiros eram de diversas nacionalidades, o que levantou preocupações sobre uma possível disseminação internacional da doença. Ao mesmo tempo, um caso fatal também foi confirmado no Brasil. As comparações com o início da Covid-19 começaram imediatamente nas redes sociais. Mas especialistas afirmam que, apesar da gravidade, a situação é diferente. O hantavírus não é um vírus novo. E também não é exatamente um único vírus. O hantavírus é, na verdade, uma família inteira de vírus presente em várias regiões do planeta. Cada variante pode atacar o corpo humano de uma maneira diferente. E é justamente isso que torna a doença tão preocupante. Os sintomas iniciais podem parecer comuns: febre, cansaço, dores no corpo, falta de ar. Mas em muitos casos, o quadro evolui rapidamente para insuficiência respiratória grave. Na Ásia e na Europa, os hantavírus costumam afetar os rins. Já nas Américas, o vírus provoca uma síndrome cardiopulmonar extremamente perigosa, atingindo pulmões e coração. Embora rara, a doença possui uma taxa de mortalidade extremamente alta. No Brasil, a média histórica chega perto de 40%. Isso significa que quase metade das pessoas infectadas pode morrer dependendo da gravidade do caso e da rapidez do atendimento médico. Especialistas afirmam que o maior problema é justamente a velocidade com que a doença piora. O hantavírus pode levar até 42 dias para apresentar sintomas. Ou seja, uma pessoa pode viajar por vários países antes mesmo de descobrir que está infectada. Foi exatamente isso que aumentou o alerta no caso do cruzeiro. Por causa desse longo período de incubação, passageiros passaram a ser monitorados em diferentes países durante semanas. E existe outro fator preocupante: o longo período de incubação. A grande dúvida que assustou muita gente foi: o hantavírus pode passar de pessoa para pessoa? A resposta é: depende da variante. Uma cepa conhecida como Andes, encontrada principalmente no Chile e na Argentina, é a única capaz de transmissão entre humanos. Mas especialistas explicam que essa transmissão não acontece com facilidade. O vírus exige contato muito próximo e prolongado. Isso porque ele se concentra profundamente nos pulmões e não se espalha tão facilmente pelo ar e pela respiração. Mesmo assim, o simples fato de existir transmissão humana já é suficiente para colocar autoridades de saúde em estado de atenção. A forma mais comum de contágio continua sendo o contato com roedores silvestres. O vírus pode estar presente na urina, saliva e fezes desses animais. A transmissão costuma acontecer em áreas rurais, fazendas, galpões fechados e regiões próximas à mata. No Brasil, os casos normalmente aparecem em regiões agrícolas e áreas de interior. Por isso, trabalhadores rurais estão entre os grupos mais vulneráveis. Mas talvez a parte mais preocupante de toda essa situação seja o que especialistas dizem sobre o futuro. Segundo infectologistas, novas pandemias não são mais vistas como uma possibilidade distante, mas como algo inevitável. E o motivo seria o próprio comportamento humano: desmatamento, mudanças climáticas, expansão urbana, invasão de habitats naturais. Tudo isso aumenta o contato entre humanos e micro-organismos antes isolados na natureza. Em outras palavras, quanto mais o ser humano invade ambientes selvagens, maior o risco de novos vírus surgirem. E existe outro problema silencioso preocupando cientistas do mundo inteiro: a resistência antimicrobiana. Bactérias e fungos estão ficando resistentes aos medicamentos atuais.
Isso significa que infecções simples podem voltar a se tornar fatais no futuro. Especialistas alertam que milhões de pessoas já morrem todos os anos por infecções resistentes a antibióticos, e desenvolver novos medicamentos se tornou extremamente caro e complexo. O antavírus ainda é considerado raro, mas os acontecimentos recentes servem como um alerta importante sobre os riscos. A grande pergunta agora não é apenas se surgirão novas ameaças, mas quando? E principalmente, se estaremos preparados quando isso acontecer.